Mas o teu nome escreve-se com J, és Marija. Tu és portuguesa, mas és casada com um sérvio? Não, tu és sérvia, mas és casada com um português. Tu tens alguma origem portuguesa? Quando é que vais voltar para Portugal? Porquê saíste de Lisboa? Depois de um ano, decidi apresentar-me finalmente. Eu sou a Maria Vucanovic. Eu sou sérvia, não sou portuguesa, não tenho nenhumas origens portuguesas. Vivo na Sérvia e não tenho os planos para mudar para Portugal. Hoje vou responder as vossas perguntas que me deixaram aqui no community. Bem-vindos! Os falantes de espanhol pronunciam o meu nome Marija, os falantes de inglês pronunciam-o como Marija, enquanto os portugueses pronunciam o meu nome Marija. E nada disto está certo. Eu sou a Maria. O meu nome, na língua sérvia, que é a minha língua materna, escreve-se com a letra J, mas tem o som Y, o que significa que se pronuncia Maria, só com um acento diferente. Então não é Maria, como em Portugal, é Maria. Para vos facilitar, decidi tirar aquela letrinha J para não fazer muita confusão. Então, podem chamar-me Maria ou Maria, tanto faz. Alguns dias atrás anunciei este vídeo e pedi-vos para deixarem as vossas perguntas no community. Vou ler algumas delas, não vou corrigir nada, vou ler assim como foram escritas originalmente. A primeira pergunta é do Boris. Como hoje é o meu aniversário, eu queria saber o que é o desafio, o seu mais grande na língua portuguesa. Olá, Boris! Muitos parabéns mais uma vez e obrigada pela pergunta. Então, o maior desafio na minha aprendizagem? Eu diria que o facto mais difícil era que eu estudava português na universidade. Não estudava num curso onde alguém podia falar numa outra língua, tipo sérvio. A minha professora, mesmo da primeira aula, falava só em português. Então, a coisa mais difícil era perceber o que é que ela queria de nós. Todos os livros que usávamos na faculdade eram só em português. Então, não tínhamos oportunidade de ouvir nenhuma outra língua. Além desse choque inicial, a coisa mais difícil para mim era o conjuntivo. Então, apesar de conhecer todas as regras, para mim é difícil perceber a lógica. Por exemplo, duas palavras, talvez e se calhar. Com a palavra talvez, usamos conjuntivo, mas com a palavra se calhar, usa-se indicativo. Porquê, meus queridos portugueses? Porquê? Estas duas palavras são sinónimos, então porquê uma delas introduz o conjuntivo e a outra não? Eu gosto sempre de saber porquê. Porquê isto? Porquê aquilo? Tenho de explicar as coisas. Primeiro porque eu quero saber e segundo porque tenho de ensinar. Mas às vezes na língua não existem as respostas. Dr. X de Harme. Já viu Glória? Gosta desta série? Olá e obrigada pelas perguntas. Não, ainda não vi a série. Infelizmente vi só algumas cenas, só para ter uma ideia de que se trata, mas não vi a série toda. Vou vê-la e depois de ter visto vou fazer um vídeo em que vamos discutir todos juntos, pode ser? Osama Khalaf. Olá Maria. Olá Osama. Qual foi a sua própria maneira de aprender e quanto tempo foi antes de ser capaz de falar com facilidade e tranquilamente? Na verdade, eu não gosto de responder este tipo de perguntas simplesmente porque não quero que ninguém se compare com a experiência de alguém outro. Cada um de nós tem o seu ritmo de aprendizagem. Antes de começar a aprender português, eu já tinha estudado a língua latina, italiano e francês. Então eu já tinha uma boa porção das palavras do vocabulário das línguas latinas. Então não é mesmo como começar mesmo do início. Também tenho de vos dizer mais uma vez que eu aprendia português na faculdade, o que significa que tinha um ritmo mais acelerado, mais intensivo. E estudava mesmo para poder ensinar. Então não tirava um cursozinho de língua portuguesa. Isso é uma diferença enorme.
Porque quanto me lembro, comecei a sentir-me muito mais confortável falando português quando comecei a ter as aulas de teatro com a minha professora de português, que na verdade é uma atriz, e isso era no fim do primeiro ano de aprendizagem. 6 meses depois disso, fui para Portugal pela primeira vez e foi exatamente naquele momento que me senti completamente integrada na sociedade, na língua, na cultura portuguesa. Eu acho que primeiro é preciso dizer que depois de cada aula que temos, depois de cada esforço que fazemos para dizermos alguma coisa em português, nós avançamos, fazemos o progresso. Mas leva muito tempo para podermos dizer que somos fluentes numa língua e que nos sentimos confortáveis. Hannah. Olá, Hannah, e obrigada pelas perguntas. As tuas perguntas são: há quanto tempo moravas em Portugal? Eu não moro em Portugal e nunca morei em Portugal. Então, depois da licenciatura na faculdade, fiz alguns cursos no Instituto Camões, em Portugal, em Lisboa. Fiz alguns cursos de especialização de tradução linguística. São um mês das aulas ou algo assim, então não, nunca vivi em Portugal. A segunda pergunta: não te estás a esquecer nenhuma coisa em português depois de voltares para a Sérvia? Bem, isto não é a primeira vez que eu ouvi esta pergunta e percebo porque me estás a perguntar isso, mas antes de tudo, esquecemos-nos de uma língua quando não a falamos e não quando não vivemos naquele país. Eu tenho ensinado português por 10 anos, então cada dia, quase cada dia, além dos fins de semana, falo português. Eu sempre continuo a estudar. Para não nos esquecermos da língua, é preciso estudar. Sempre. Não é preciso só ter um curso de português e acabar. Isso é só o início, infelizmente. A língua estuda-se toda a vida. Se eu, por exemplo, não o trabalhasse ou não ouvisse português, não o estudasse, claro que me esquecia. Com certeza. Mas isto é o meu trabalho. Não me posso esquecer. Também como tu não te podes esquecer das coisas que fazes cada dia no teu trabalho. Mas isso também, o que agora disse, não me esqueci de nada, isso não significa que sei tudo, não é? E é por isso que digo que eu sempre estudo. Porque vocês, na verdade, perguntam cada coisa nas aulas. Sim. As coisas que eu tenho de saber e as coisas que não tenho de saber, então. Mas obrigada pela pergunta, adorei. O Sr. Kamenko, o meu vizinho. Onde você aprendeu a língua em Portugal? Posso comprar livros em português em Belgrado. Antes de tudo, dobar dan e hvala na pitanju. Eu estudei português aqui em Belgrado na faculdade e em Portugal fiz alguns cursos no Instituto Camões, os cursos de tradução. A segunda pergunta. Infelizmente, os livros não se podem comprar aqui. Eu encomendo os livros de Portugal da Lidl, da Porto Editora, da Livraria Bertrand. Então, fazemos assim. Na próxima vez que eu estiver em Portugal, e acho que isso vai ser na primavera ou no verão, posso comprar os livros para si e posso mandá-los para Penha Luca. Pode ser? Dolores, por que decidiu estudar português e qual foi a sua motivação? Eu comecei a estudar português porque seguia uma série portuguesa, uma série brasileira, na verdade, o Clone. Não me perguntem nada sobre essa série, mas eu adorei o acento. Então, quando estava na altura de escolher a segunda língua na faculdade, eu escolhi português, achando que ia aprender aquela língua que ouvia na televisão. Mas quando a minha professora começou a falar, percebi que aquilo que eu ouvia era brasileiro e que é uma outra variedade. Apaixonei-me por aquele som tão rico e forte, mas meigo e sensível, cheio de paixão. Adorei, na verdade, adorei. Então posso dizer que o amor pelo português foi a minha motivação. E mais uma pergunta da Dolores. É verdade que a fonética da língua portuguesa parece-se a fonética das línguas eslavas? É verdade, sim. A fonética, sim, mas o ritmo da língua
não tão muito. E a gramática e vocabulário, claro que não. Mas a fonética, sim. Na língua sérvia existem os sons como sh, nh, lh. Koliko košta? Možeš da mi pomogneš? Šta kažeš? Bolje isto nego nisto. Todos os sons que existem em português existem em sérvio. O único som que não existe é o som nasal. E na minha língua, na língua sérvia, existem os sons que não existem em português. Por exemplo, dž, č, ć, c, h. Por exemplo, džem, đorđe, ćufta, cipela, čežnja. Aliás, a palavra čežnja significa saudade. Então, a próxima vez que um português vos dizer existe uma palavra intraduzível que é saudade, não é. Não é intraduzível, existe nas outras línguas também. Na minha língua não se usa muito, mas sim, existe a palavra čežnja. Sim, significa saudade. Isso era mesmo muito importante saber. Dolores, obrigada pelas perguntas. Marta Cumis. Olá, Marta. A Marta disse: olá, professora, bem, isto é portunhol. Se eu falara português um pouco, pero não tuviera acentos, los portugueses me entendieran lo que eu falara com eles. Então, é uma mistura de espanhol e português, na verdade. A minha resposta vai ser a minha experiência. Quando eu fui para Portugal pela primeira vez, aconteceu que conheci alguns espanhóis e não sei porquê, mas eles começaram a falar comigo em espanhol. Não em inglês, mas em espanhol. Como eu não sabia falar espanhol, eu respondia em português e eles respondiam em espanhol. E então nós conversávamos em espanhol e em português. A outra experiência, a outra situação que me acontece sempre é que tenho os estudantes que são falantes da língua espanhola. Então, eles falam em espanhol nas nossas aulas, os principiantes, claro, e eu falo em português. Eu percebo tudo, ou pelo menos 80, 90, digamos assim, 90% do que eles dizem, e eles percebem quando eu falo devagarinho. Então, a minha resposta é sim, vão perceber. Mas a outra pergunta é se queremos falar assim ou não. Alguém me perguntou também se os portugueses se ofendem quando alguém fala em espanhol. Eu não posso responder a essa pergunta. Acho que, em primeiro lugar, isso depende de pessoa. Quanto respeito uma pessoa tem por uma outra pessoa, por uma outra cultura, pelo facto que alguém está a aprender uma língua, e pelo facto que uma pessoa não é daquele país, não é? E que tenta falar uma outra língua. Cá para mim, eu nunca me ofendia, porque alguém outro que não é do meu país, pelo menos faz um esforço para falar a minha língua. E não vejo nenhuma razão para me ofender. Eu acho que os portugueses têm muita paciência e que são a gente boa. Português e espanhol são duas línguas diferentes. Sim, vêm da mesma família das línguas, mas são as línguas diferentes. E têm de ser consideradas assim. Então não podemos presumir que as pessoas vão perceber tudo o que nós dizemos. Obrigada pela pergunta, Marta. Lucia Coelho Carvalho. Eu acho que é assim. Falas outros idiomas e quais gostarias de aprender? Então, a minha língua materna é sérvio. Então, sou fluente em sérvio. Sou fluente em inglês, português e italiano. Estudei a língua latina por 6 anos. Talvez possa falar, mas não tenho com quem. Aprendi francês por 3 anos, mas não falo francês. Na minha opinião, a receita secreta é ouvir, 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 com muita atenção, repetir, imitar a pronúncia, atuar, representar. É preciso repetir a voz alta para que possamos ouvir a nossa voz, produzir. Então, ouvir, repetir, produzir.
Isto era tudo por hoje. Obrigada e vemo-nos um dia destes. Adeus e até já!